E a questão número 81, estejamos juntos, ou melhor, estejamos certos, juntos nós estamos. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Paulo, na sua epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. E o texto diz o seguinte: as instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras. Os templos permanecem repletos de pregações. Os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Toda a movimentação de páginas rasgadas, portadoras do vocabulário restrito, representa a fase de preparo espiritual, porque o objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligências. Poderemos aderir de modo intelectual aos mais variados programas religiosos, navegarmos a pleno mar da filosofia e da cultura meramente verbalísticas, com certo proveito à nossa posição individual diante do próximo. Mas, diante do Senhor, o problema fundamental de nosso espírito é a transformação para o bem com a elevação de todos os nossos sentimentos e pensamentos. O Mestre escreverá nas páginas vivas da nossa alma os seus estatutos divinos. Tenhamos disso a certeza e não estejamos menos convencidos de que, às vezes, por acréscimo da misericórdia, nos conferirá os preciosos recursos para que levemos nosso livro íntimo, lavemos nosso livro íntimo com a água das lágrimas, eliminando os resíduos desse trabalho com o fogo purificador do sofrimento. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos cubra de harmonia e paz. E eu vou passar para a nossa querida irmã Wilma, para que ela possa fazer a prece pedindo proteção a Jesus e a espiritualidade amiga que nos assiste na noite. Em seguida ela vai para a atividade de assistência espiritual e o nosso querido Mário vai fazer a preleção para todos nós. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Oi. Boa noite a todos. E sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, amigo e irmão maior, intercedendo a Ele por todos vocês que aqui vieram, por aqueles que não puderam vir, por aqueles que se encontram hospitalizados nos hospitais do mundo inteiro, pelos nossos irmãos moradores de rua, pelas crianças que se encontram órfãos de pais vivos e pelos pais que se encontram órfãos de filhos vivos. A nossa intercessão a Jesus pela paz universal. A nossa intercessão a Jesus pelo nosso trabalho da noite de hoje. Com muita alegria no nosso coração, nós vamos cantar, orando 2 vezes, a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe.
É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus, e com muita alegria no nosso coração, nós convidamos o irmão Mário. Uma boa noite para todos, que a paz do Mestre Jesus seja com todos nós hoje e sempre. Hoje teríamos uma palestra, não era? Mas o convidado parece que não pôde vir, né? Então nós faremos a palestra, né? Estamos tendo a anuência de vocês, Então hoje nós comentaremos, faremos a leitura do Evangelho, que hoje está no seu capítulo 13º, né? Que a vossa mão esquerda não saiba, a vossa mão direita não faz, a esquerda não sabe o que a direita faz. E no item 17, a piedade. Então vamos fazer a leitura, depois nós faremos alguns comentários. E diz assim: a piedade. A piedade, conseguiram achar? Capítulo 13º, item 17. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas. E quando, por uma doce simpatia, vindes a lhe restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais? Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade. Mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o Divino Mestre, o Divino Messias. E que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará a felicidade na terra, fazendo nela reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz lhe estender mão segura e vos arrancar lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria por instante sua alegre existência. Temei e permanecei indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, comprada ao preço de uma indiferença culpável, é a tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quando a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade alheia e, voltando-se para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação será grande quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz.
que se emociona com a pressão da mão amiga e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, se volta docemente para vós antes de fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel, cidade de Bordeaux, 1862. Então, meus amigos e minhas amigas, a piedade, como o irmão Michel nos coloca no Evangelho, ele diz que bem sentida é amor. E na verdade, o amor, se nós formos fazer uma relação matemática, uma comparação matemática com ele é o conjunto universo que contém todas as virtudes e todas as qualidades do coração. Então a piedade está contida no amor. Mas o amor contém, aquele negócio de contém está contido, contém a piedade. Para nós termos nós pensamos assim muito bem, às vezes nós pensamos assim, benevolência, piedade é a mesma coisa de amor. Não, porque o amor é tudo isso. É o conjunto macro. Aí quando nós vamos falar em caridade, né, que, como o Paulo disse, que a caridade, entre a fé e a esperança e a caridade, a mais sublime é a caridade, e ele mesmo chega a pronunciar que a caridade é dinâmica, ela é ativa, né? Então, ele acrescenta um elemento nela, físico, ativo, dinâmico, que chama o quê? Do amor, acrescenta no amor, que é a caridade. Então, a caridade é o amor dinâmico, é o amor ativo, né? Aí as pessoas ficam confundindo, muitas vezes confundem, mas Mário, está lá o amor, está nas escrituras, mas o amor, quando ele coloca caridade, é porque esse amor está sendo dinâmico, ele está sendo dirigido para alguém ou para alguma coisa, né? Então, vejamos que às vezes por uma questão de circunstância de palavra, às vezes nós podemos mudar o sentido de tudo isso, e achar que a benevolência é amor, e achar que a piedade é amor. Mas como ele diz, ela bem sentida é amor. E Jesus, ele deu uma exemplificação muito interessante. Quando ele lá naquela parábola do bom samaritano, né, que quando o doutor da lei querendo tentar, pergunta, mas Senhor, quem é o meu próximo? Ele sabia, mas ele queria testar até onde Jesus poderia ir. Aí Jesus disse, olha, um homem que vai de Jerusalém para Jericó é atacado pelos ladrões, né? E aí um levita passou e foi a largo, né? Que o tema não é nem esse. Aí passou um doutor da lei que viu, passou lá. Aí podia passar quem fosse. Nessa exemplificação, ele diz que o samaritano, que é dito como ortodoxo, se apiedou daquele homem. Viu e se apiedou. Então a piedade poderia ser para nós o primeiro sentimento que inebria, que leva ao amor. Quando você olha, você tem dó, piedade da pessoa. E quando você sente a piedade, já começa aquele dinamismo de que é como se fosse a mola propulsora do amor. E você vê aquela pessoa, a situação dela, e de repente você começa a dinamizar toda a questão de que você pode fazer pelo seu irmão. Aí o amor acontece. Muitas vezes fazemos o amor até pela metade. Por isso que esse amor que nós prestamos às pessoas, por isso que essa convivência junta que temos, por isso que olhar para o outro como fosse para você, leva-nos a nos amar. Essa condição de começar a amar a outra pessoa, né? E aí muitas vezes as pessoas, mas como é que toda a vida eu vou me apiedar e vou olhar para as pessoas e achar que elas são pobrezinhas, coitadinhas, e elas estão sofrendo? Muitas vezes estão sofrendo porque quer. Quantas vezes nós vemos nossos irmãos, que nós passamos aqui muitas vezes na cidade, que são pessoas usuárias de drogas, que são pessoas entregues à dependência química, ao álcool, né, a outros vícios, e que elas estão na sarjeta. Aí se passa a impressão
de que todo mundo está naquela situação porque quer. Mas, Mário, peraí, cada um tem sua consciência. Sim, gente. Mas muitas vezes nós não sabemos. Aí vem aquela indulgência que Jesus tanto falava. Já se colocou na situação dessa pessoa? Você já teve a impressão, ou já teve a oportunidade, ou já teve, né, a infelicidade de nascer num lar paupérrimo, com todas as necessidades, sem pai, sem mãe para dar a atenção necessária, para lhe auxiliar na educação, para lhe dar direcionamento à sua vida? Então como é que você julga que aquelas pessoas ali não possam merecer um pouco de sua atenção? Ou melhor, que ela não tenha o estímulo, dê o estímulo a você de se apiedar delas. Achar que todas elas são escórias da sociedade, né? Então por aí você começa a sensibilizar muitas pessoas, porque tem muitas pessoas, muita gente passam pela vida, mas é assim como a vida leva mesmo. Elas passam, elas não vivem, elas passam pela vida, né? Então o Evangelho, cada instrução que ele nos dá, ele nos leva a essas reflexões. Então quando Jesus fala da piedade, ele diz, é o primeiro sentimento para aquele que se oferece para amar, que se alista para o amor. Porque aquele que era ortodoxo, que todo mundo desprezava, que era herético, passou lá e se apiedou. Então ele tem mais princípio de amor do que o outro que era ortodoxo, que diga que era o levita, né, que pregava dizer que auxiliava o povo e era direcionador do povo para Deus. Então ele deu culpa, que é da faculdade humana. O samaritano foi lá dele e se apiedou, passou azeite nas feridas dele, botou sua montaria. Olha aí a ideia de fazer muito mais, não fez só aquilo. Olha o amor crescendo. Já chegou lá no estalajadeiro, né, e disse, olha, cuide desse homem, e está aqui o dinheiro. E se você precisar de gastar mais alguma coisa com ele, pode gastar. Quando eu passar por aqui, eu pago. Maravilhosa essa passagem de Jesus, porque demonstra que fazer o mais, né? Fazer mais aquilo às pessoas. Não só aquilo. Ah, eu fiz só isso aqui. Ah, eu fiz só isso aqui. Ah, já fiz demais, né? Não, eu já fiz alguma coisa. Como se a própria consciência o chamasse a atenção para amar e ele dissesse, não, mas já fiz demais. Né? É a mesma coisa da esmola. Quando muita gente, uma pessoa, me ajude, né? Ao cara bota logo a mão no bolso, vê quanto tem, vê logo a nota menor, a moeda de menor valor e dá àquela pessoa. Fiz minha parte. Como se a consciência dele fosse dizer assim, você realmente foi generoso. Né? E aí, quando no capítulo 13 dá com a mão, não deixar que a mão esquerda veja o que a direita faz, é justamente isso. Né? É você dar e não se preocupar com você ou com quem está ali vendo. É você fazer a ação. O esquecimento até de si mesmo, para dar atenção àquele que está mais necessitado. Então, a piedade, ele é o impulsionador de tudo isso, de amar. Quando você se apieda das pessoas, o que é que acontece? Você começa a adentrar as outras virtudes. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, tem uma mensagem do próprio Jesus, Espírito da Verdade. Ele diz, venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Né? Aí ele vai descorrendo e diz embaixo, estou tocado de compaixão por vossas misérias, que vendo o céu teimam em cair nas trevas. No final dessa comunicação, né, ele diz, espíritas, amai-vos. Né? Eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E termina dizendo, Jesus Cristo foi o vencedor do mal. Sedes vós outros os vencedores da impiedade. Vocês já prestaram atenção a essa comunicação, a essa leitura do Evangelho? Sedes os vencedores da impiedade. Nos alertando do quanto nós somos maus ainda. O quanto nós não adentramos ainda ao amor. A prática do amor. Então, essa chamamento do Espírito de Verdade, já no século da razão, no início da obra, né, de Kardec, ou melhor dizendo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é toda essa moral do Cristo, ele coloca para nós outros essa colocação, né, esse aviso que nós sejamos os vencedores da impiedade, dizendo que nós ainda estamos dentro de nós constituídos ainda de muito mal.
de não prestar atenção ao outro, né? De não se comover com as dores dos outros. Muitas vezes, nós chegamos na casa espírita e dizem assim, ai, que bom, é muito bom ver vocês aqui. E é interessante que as pessoas às vezes ficam pensando assim, mas eu só estou aqui para ver que eu estou doente. Né? Como é a mesma coisa de plano de saúde. Você paga o plano de saúde e diz bem assim, olha, eu estou pagando um plano de saúde tão caro, mas eu pago mesmo assim, mas eu quero nunca precisar de usá-lo. Né? Você paga para se prevenir, mas não quer usá-lo. Então, quando você chega na casa espírita, muitas vezes você fala assim, ai, que bom você estar aqui. Aí a pessoa diz, mas não queria estar aqui, porque eu estou doente, estou com isso, com aquilo, eu estou com a cabeça meio ruim, o corpo meio... A medicina convencional não encontrou nada aí, para que eu estou aqui. Né? Mas nós dizemos isso, um prazer estar com todos vocês aqui, é devido justamente a esse calor humano. Por uma coisa que nós estamos fazendo, comungando junto. O aprendizado, o ensinamento, as melhoras que nós podemos ter pelo ensinamento da doutrina. Então as pessoas de bom grado fazem, ai, mas é bom estar aqui realmente, porque vai se melhorando. Mas aquelas que muitas vezes são renitentes e querem o imediatismo da cura, principalmente nas sessões de desobsessão, né, de cura espiritual, ela quer se livrar do problema. Elas passam muitas vezes pelo espiritismo, mas não fica aquela mensagem nela. Né? Mas quase todas as pessoas que quando vêem uns às outras se apiedam, olha a situação daquela pessoa. E muitas vezes nós encontramos a nossa própria cura, né, daqueles males que nós temos, as nossas insatisfações, que é a mesma coisa de infelicidade, quando vemos o outro, como vemos a problemática do outro. Né? Quantas e quantas pessoas orgulhosas, né, vaidosas, cheias de empáfia de si mesmo, muitas vezes só cai na real quando vê o sofrimento abrupto do seu semelhante. Quando vai no hospital, quando o filho adoece, que ela vê lá, ela dando toda assistência, ou ele, ou quem for aquele que ele vai levando, o seu ente querido, e vê outros desprezados, outros que não tem ninguém para cuidar, para assistir, para velar a cabeceira, para fazer cuidados. E a pessoa diz, meu Deus, o quanto eu sou agraciado e não sei. Né? Esse sentimento de piedade faz essa empatia, que é melhor do que a simpatia, porque a simpatia é um fator extra, ela se dá no exterior. Você olha, simpatizou, mas a empatia é você se colocar na situação. É você compartilhar com o outro a situação. Então você cai e diz, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar o outro? Olha aí, você já começa. Então, muitas vezes, lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos também fala muito bem isso. Mas no próprio Evangelho, que fala que Deus muitas vezes se usa de mecanismos naturais, como as catástrofes naturais, as tragédias, para quê? Para envolver as massas no sentimento de fraternidade e solidariedade. Vocês já ouviram falar nisso? Às vezes os terremotos, os maremotos, essas coisas, esses cataclismos que acontecem, para despertar as pessoas. Mas Deus faz isso, mas isso só acontece por quê? Porque nós arregimentamos forças para isso. O pensamento é força viva da natureza. E muitas vezes nós desvirtuamos essa força. E quando emitimos essa força para o universo, e olha que essa psicosfera, ela é mantida por todos nós. Então é fosse uma panela de pressão, ó. Quando ela está cheia, ela vai ser limpada através de quê? Das tempestades, dos ciclones, da chuva tropical, dos furacões. Não é Deus que joga. Tá aí para vocês. Cuida aí desse furacão. Cuida desse Katrina, desse Catarina. Não. Deus não faz isso, não. Somos nós que criamos as tormentas para nós mesmos. Aí muitas vezes culpamos a natureza. Deus muitas vezes, quantas pessoas? A natureza é muito imperfeita. Por que existe placas tectônicas debaixo da terra que vão se acomodando? Porque isso não já está bem feitinho. Era mesmo, né? Por que não pergunta a si mesmo? Por que eu não sou perfeito? Né? Porque eu vivo num ambiente de perfeição, porque eu sou imperfeito. Torne-se perfeito e você viverá num ambiente de perfeição. Jesus já dizia isso. O reino de Deus não tem aparência exterior, não. Ele está em cada um de nós, quer dizer, está no interior de nós. Então, todo esse sentimento que nós temos para com o outro, e quando temos a virtude do amor, esse sentimento por excelência, ela começa na piedade. É justamente você sentir piedade do outro, dó do outro. Né? Então vejamos que muitas vezes
O homem, ele é impiedoso realmente. Ele chega a ser mau. Segundo a informação dos espíritos, os animais os irracionais, né? Eles não são maus não. O animal ele mata para se alimentar. E só ataca se for atacado. Se ele sentir um desespero total, né? O homem é diferente. Ele ataca com fome ou com barriga cheia, acuado ou não, e faz aquilo com sentimento de malevolência. Aí vão se perguntar, mas Mário, quer dizer que o animal é melhor que o homem? Não, porque isso tudo é um processo de evolução. Quem disse que os animais não são dirigidos? Se nós vimos lá no livro dos Espíritos, os irmãos vão dizer o seguinte, dado o instinto. Ele vai dizer que o instinto é um sentimento ou uma virtude do animal que é exato. Ele não falha. Sabia disso? Não é interessante? Ele não falha. Aí todo mundo fala, vixe Maria, por que nós não estamos no instinto? Porque nós temos que entrar na inteligência. É por isso que nós temos um sentido de evolução, né? Então o instinto é para os animais porque alguém os dirige. Por isso que diz assim, os animais têm um espírito de grupo. É porque tem um espírito evoluído, inteligentíssimo ali, guiando aqueles animais. André Luiz fala isso nos seus livros que corrobora com a codificação. Ele fala sobre esse espírito coletivo, um espírito de alta envergadura, que dirige as manadas, os cardumes, né? Tudo. Por isso que nós temos hoje o quê? As abelhas, sociedade organizadíssimas. As formigas são organizadíssimas. O homem não consegue ser organizado desse jeito. A sociedade da gente não é organizada como as formigas e as abelhas. Não é isso? Mas não significa que são as abelhas. Tem alguém por trás da criação divina lá, direcionando para aqueles seres que estão em evolução. E nós já estamos na era do raciocínio, da razão, da inteligência, do princípio inteligente e ativo. Por isso que temos esse caminho de evolução. Chegamos num período que ficamos meio perdidos. E tem muitas pessoas que ainda pendem para o animal, estando ainda no período hominal. E aí fazem a confusão e fazem o que nós vemos hoje acontecer, né? E nesse período de transição, esses que estão fazendo todo esse descalabro pelo mundo, eles estão sendo tirados, tendo essas oportunidades para se melhorar. Aí, mas vão sair daqui, vão ser punidos? Não, eles tiveram um aprendizado, uma oportunidade aqui, se desperdiçaram, vão para um planeta de acordo com suas tendências. Não está sendo punido, não, estão sendo beneficiados. Deus não castigou ninguém. Ainda mais o que eles aprenderam aqui vai ensinar os que estão lá. E quem está lá, está numa condição inferior de aprendizado dele, você imagina só quem está lá. Foi assim que aconteceu com o nosso capela aqui. Então isso é a piedade divina, é o amor divino, a bondade divina, o amor que nos guia. Porque nós não somos castigados. Aí a gente volta lá para Jesus e diz assim, Deus não quer aniquilar a raça humana, não. Ele quer que ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, né, chegue até Ele. Então, esse sentimento nós devemos ter. Ele nasce, como o próprio Espírito diz, ao lado da miséria. Realmente é verdade. Mas é só assim que vai nos tocar. É só assim que nós podemos começar a adentrar no amor. A amar. Né? É com esse sentimento nos... Então, às vezes quando eu chegando assim, olha, é muito bom estar aqui com vocês, é porque nós estamos falando com todo o coração. É bom, não é porque eu estou porque está se exibindo na frente, está falando, não. Porque aqui ninguém tem mais título do que vocês, de forma alguma. Basta que vocês adentrem a doutrina espírita, estudem a doutrina espírita, transformem-se em espírita, né? E comece a tirar suas má tendências. Quem está aqui é anjo? Não. Não somos nem ainda homens de bem. Estamos trilhando para homem de bem. Certa feita, no livro de André Luiz, eu não estou lembrado agora. André vai com, não sei se é com Alexandre, e ele vai adentrando um campo de aprendizado espiritual. E André vê muita gente chorando. As pessoas desencarnadas há muito tempo iam assistir uma palestra. E era uma senhora que ia fazer essa palestra, uma instrutora espiritual. E ela começa a falar com os irmãos. Aí os irmãos começam a chorar mais ainda. Aí ela dá um tempo. Aí ela disse, meus irmãos, tenham esperança. Né? Porque todos nós passamos por isso. Vocês voltarão à Terra. Vão reencarnar na Terra. Aí as pessoas começaram a chorar mais ainda.
Aí ela olhou e disse: olha, vai se organizar, a tempo e tempo vocês vão voltar à terra. Aí André disse: Alexandre, o que está acontecendo? Aí ele disse: não, é porque eles estão, já vão ser inscritos para uma nova encarnação. Mas vamos aguardar o final. Aí ela disse: agora, quem de vocês, na multidão todinha, na última existência que teve na terra, angariou simpatia, cortesia, que teve amor pelo outro, para podermos nós nos comunicarmos para ver se aceita no plano de encarnação? Aí o choro foi maior ainda. Porque muitos que estavam ali saíram da encarnação sem o quê? Sem amar os outros, sem chegar próximo dos próximos, né? Sem fazer nada para modificar seus sentimentos, as suas ações. Então eram pessoas ranzinhas, pessoas egoístas, vaidosas, prepotentes. Aí é a situação de quem fica. Porque se nós precisamos de reencarnar na Terra, olha só esse ciclo como é interessante, nós precisamos de cuidar daqueles. Por isso que a educação é um fator importantíssimo, né? Importantíssimo nesse processo de transformação. Se ama para educar e se educa amando. Porque aqueles que nós estamos educando, que somos nossos educandos, são nossos filhos, os nossos descendentes mais próximos dentro de casa, são esses que será a via que nós retornaremos. Você já pensou se nós somos omissos? Abandonarmos nossos filhos? Maltratarmos? Né? Não angariar simpatias nem com ninguém? Então nossa problemática vai ser pior. Nós vamos ter que encontrar pessoas como nós, que através de um acordo vai receber, né? Vai. Aquelas encarnações feitas, né? Num processo doloroso, de medo, de angústia. Por isso que os Espíritos nos diz que a encarnação é um processo terrível. Quando ele fala do processo de morte, de desencarnação, é um processo de que ele chama? Libertação. Mas quando fala no processo de encarnação, é doloroso, porque o espírito sente medo, angústia, né? Será que eu vou falhar? Imagina, ele sente isso se for uma pessoa que ele amou, prestou trocas de simpatias, que ele deu atenção, que ele educou. Ele vai ter medo das suas provas, ou de uma possível expiação que ele possa passar aqui na Terra. Vocês imaginem se eu não angariei nada disso, for para uma pessoa que é tal qual a minha estirpe. Tem uns que desistem, né? Então, todo esse sentimento do amor começa nessa piedade. E até lá, no mundo espiritual, daqui para lá, essa é uma via de duas mãos. É amar. E o amor começa nessa piedade, né? Então precisamos urgentemente de começar a modificar esses nossos sentimentos, essas nossas vibrações, né? Porque o período de animalidade está passando. Ver como Lázaro, quando ele dá no capítulo 11, né, amar o próximo como a si mesmo, ele fala da lei do amor. E ele diz que o amor é a doutrina de Jesus, e ele mais excelentemente expressou. Ele diz que o homem no princípio tem o quê? Instinto. Instinto. Depois, mais avançados e corrompidos, o homem tem sensações, né? Mais instruídos e avançados, ele tem sentimentos. E o sentimento e o amor é o requinte do sentimento. Não esse amor vulgar, ele diz, mas aquele amor ardente, que faz com que nós possamos ficar elevados, né? Ele fala do amor como Jesus sentiu, né? Então veja que toda essa transição nos leva ao sentido de amar. Não significa dizer também que nós temos que recriminar os outros, de forma alguma, porque alguém é mau, porque alguém ainda não aprendeu o que nós aprendemos. Não, nós temos que ter o que? A indulgência para com eles, temos que perdoar as ofensas, né? E ser benevolentes, como assim ensinou Jesus no processo de caridade. Como ele disse, como é que Jesus entendia a caridade? Benevolência para com todos, indulgência das faltas alheias e perdão das ofensas. Se nós começarmos a adentrar isso, com certeza chegaremos ao caminho em que Jesus chegou. E chegaremos, não importa o quanto vamos andar. Mas não é mais fácil aprender agora, tentar andar
não mais rápido, né? Ou melhor, mais rápido, né? Com um passo maior do que a perna, mas com afinco, com vontade de fazer aquilo, com vontade de crescer nesse amor, né? E começar a ver quais são as vias desse amor, né? Se perguntarmos hoje as pessoas conceituar amor, vai ser difícil elas conceituarem o que é amor, né? E por que o amor é difícil de ser conceituado? Porque ainda não é vivido. Nós ainda somos muito capenga em viver o amor, né? Então, eu gosto muito da Rosemary, quando uma palestra que ela fez aqui num seminário, pela Casa do Caminho, e ela falou que um psiquiatra, que eu esqueci o nome dele agora, ele catalogando o amor, é o que ele escreveu um livro chamado até ABC da Psiquiatria. É o William, não estou lembrado do nome, não vou chutar não. Então ele começou a catalogar o que era amor. Quando ele chegou em 2.000 catalogações, ele descobriu que quanto mais ele catalogava, mais tinha conceito de amor. Aí ele disparou, não tinha condição. Já ia pendendo já para as 4.000 e ele não conseguia fazer um conceito de amor. Aí teve outro que, pensando em tudo aquilo, fez um conceito de amor. E ele disse, mas é bem simples a forma que ele disse, que o amor é o sentimento que a gente sente, e quando sente que vai sentir um sentimento que a gente nunca sentiu. Aí eu digo, rapaz, que conceito massa. Mas por quê? Porque nós somos inabilitados para viver o amor. E muitas vezes nós temos lampejo do amor. E só temos esse lampejo do amor quando praticamos a caridade. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Quem de nós aqui, até muitas vezes, um passarinho cai do ninho. Aí você vai lá, pega o passarinho, né? Aí os bichinhos, a mãe fica preocupada, você quer botar lá no ninho. Ou então você bota no canto seguro, para que um animal não pegue, e os pais vão lá e se carregam de levar para o ninho. Você pode fazer aquilo ali naturalmente. Você nem pensou em religião, você não pensou em nada. Quando você dá as costas, que você vai almoçar, você lembra daquilo, você se sente bem. Olha, você sentiu um amor. Foi o sentimento que você só sentiu quando pensava que ia sentir, de fazer o bem. Né? É a mesma coisa, um cachorro está na rua, sarnento, com fome, com sede, você faz um jeitozinho, aí pega um pão para esse cachorro aqui, dá um pedacinho desse pão, aí bota para o cachorro, dá uma águazinha, depois você fica lembrando aqui, rapaz, aquele cachorrinho está numa situação tão difícil, né? Mas eu fiz alguma coisa, aquele sentimento em você, chega, ele ilumina por dentro, você se sente humano. Faz aqui no interior, sente gente, no interior é assim, que quando tem uma família com 5, 6 pessoas, né? Aí um se forma, aí o comentário da vizinhança, tu viu esse plantal, tinha 6 filhos, mas teve um que se formou, deu pra gente. O resto deu pra bicho. Só porque não se formou, já pensou um negócio desse, né? Então nós nos sentimos gente quando nós praticamos um ato de caridade. E não só para o ser humano, mas para toda a criação divina. Para toda a criação divina. Né? Então essa prática que nós podemos fazer continuamente, até no pensamento. Né? Até no pensamento. E como? Porque o pensamento é a geratriz de todas as coisas. Não tem aquela coisa que assim, eu penso, eu sinto, eu faço, eu vivo. Onde começou tudo? No pensamento. Foi no pensamento. Né? Então todos os meus pensamentos vai gerar, né, o que eu vou viver. Todo esse processo. Né? Então quando eu penso em fazer o bem, acende-se uma grande luz. Quando eu penso em fazer o mal, apaga-se todas as luzes. Né? Então esse sentimento de fazer o bem, esse pensamento de fazer o bem, ele vai extenuar na nossa vivência, na nossa prática. E aí nós somos capenga demais. E por isso ainda vemos uma sociedade orgulhosa, egoísta, né, e indiferente umas pelas outras. E só as pessoas só vão sentir quando passam por determinados processos. Né? E aí, às vezes, é muito tarde, já está no final dessa existência. Mais tarde para essa existência, mas virá outras existências. E nós vamos aprendendo. Os verdadeiros valores da vida são justamente o que nos leva ao sentimento contrário ao orgulho, que é a humildade. Quando você começa a ver os valores da vida, infelizmente, muitas vezes nós começamos a ver isso quando já estamos mais maduros. Né? Mas é natural do ser. Né? Hoje vemos mais os jovens adentrando, mas antigamente não. Eu achava que a juventude é aquela explosão que tem que viver a vida. Né? Aí quando você ficava mais maduro é que você ia vendo como a vida é realmente, como você deve trilhar. Né? Amadurecimento normal psicológico da criatura. Né? Então, é isso que nós
devemos pensar, para que não caiamos, às vezes, numa desgraça, numa tristeza, para podermos aprender com a dor. A verdade é essa, né? É muito fácil vermos os bons exemplos, mas tantos bons exemplos que foram dados antes de Jesus o maior, e depois, e nós ainda ficamos teimando em fazer a coisa errada. É muito interessante isso. Vocês já prestaram atenção? Aí por que isso acontece? Né? É porque dentro de nós ainda existe o quê? O mal. A própria impiedade. O desamor. Né? Então, quando André Luiz chega para me dizer assim, eu acho interessante isso, né? Muitos irmãos nossos, de outras doutrinas, de outras religiões, tem uma frase muito interessante que eu não me lembro bem qual é o livro da Bíblia, né? Do Velho Testamento, é assim, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei qual é, não sei qual é o livro bem, mas eu achava muito interessante isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, o conceito lá é bem claro, né? Que existe o próprio Satanás, né? O Satanás é o demônio, o cão. Não, gente. Se Deus é por nós, quem é contra nós? Nós mesmos. Aí André Luiz fala com muita propriedade, né? Só existe um mal a temer, aquele que está dentro de nós. Os nossos vícios, os nossos defeitos, né? A nossa carga negativa que ainda trazemos. Aí é necessário tirar toda essa carga negativa e aí começar a compensar com as coisas positivas, para podermos adentrar esse amor, né? Para podermos fazer a coisa certa. Aí o cara vai culpar Satanás pela minha maldade. Às vezes o inferno está dentro de você. Porque o inferno e o céu são estados de consciência. Como Divaldo fala, a consciência de culpa, inferno. A consciência de dever cumprido do bem, céu. Olha aí, né? Quem é culpado, quem está no remorso, está fazendo o cardo da coisa. Mas quem está trabalhando, quem está se melhorando, está trilhando para uma consciência livre. Porque Deus está na sua própria consciência. É isso? Aí Emmanuel diz uma coisa muito interessante. O mentor de Chico Xavier. Ele diz o seguinte, olha, o homem já fez tanta atrocidade na face da terra, né, que se ele existisse, já estava verde de vergonha. Porque é o homem que faz. E culpa o diabo. Ele já estava verde de vergonha, porque a vergonha é o tanto ele faz. E o homem é assim. Né? Em tudo na nossa vida, nós achamos um bode expiatório, a culpa é de fulano de tal, né? Não tem uma conjugação verbal que diz assim, que eu compro, você deve, Jesus quem paga? Nós conjugamos direto esse verbo. Eu erro, né? Mas você quem me fez errar, e Jesus vai sanar tudo. E não funciona desse jeito no ciclo da vida. Né? Nós é que temos que consertar nossos próprios erros, nossas faltas. É por isso que nós vemos tanta diversidade de caracteres da vida. E perguntando muitas vezes, mas por que fulano de tal veio assim? E eu vim desse jeito. Por que outro amado ali veio de uma família tal e eu não vim desse jeito? Calma. Ou você virá ou veio. Se veio, não aproveitou. E se vier, siga o bom exemplo. E não nos tocamos por isso. Por isso, quer dizer, é necessário que todo mundo seja ladrão na evolução da vida, seja bandido, seja homicida. Não, gente, não é necessário, não. Basta se copiar os bons exemplos. São eles a ponte que nos faz passar mais rápido das turbulências da vida. Agora, quem não quer nada com isso, quem prefere o Deus dará, né? Ou a vida é assim mesmo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como dizia o outro, realmente vai sofrer muito. Mas se nós formos sábios, ou pelo menos um pouco sábios, nós vamos observar o outro. E Deus sempre nos amou muito e nos amará, e sempre nos colocou pessoas que nos instruíssem, mestres e mais mestres, até vir o próprio Jesus. Como os outros dizem, o Filho único de Deus. Não, Jesus não é o Filho único de Deus. Nós estamos na onde? Né? Nós somos irmãos e Jesus é o nosso irmão mais velho, mais bem-aventurado, por excelência de Deus. E ele próprio aceitou a missão. Muitos veio antes dele, dizendo ao povo de acordo com a evolução de cada um, e outros depois dele. Para o quê? Dizer assim, gente, olha, presta atenção em Jesus, né? E outros dizendo, presta atenção e fazendo bem. Porque não adianta.
Não adianta eu dizer assim, preste atenção a Jesus e eu não estar trilhando nada de bem. Não adianta, gente. Não adianta eu estar falando aqui da doutrina dos Espíritos. Não adianta eu estar falando aqui do Evangelho, da ética e da moral de Jesus. E depois que eu sair daqui, eu fazer toda espécie de desgraça que seja no mundo, que seja mundano aí. Seguir o que todo mundo faz, porque tem isso também. Existe no nosso conceito social o fenômeno de massa. Vocês sabem disso, não sabem? Ou não sabem? Aquele fenômeno que é assim, olha, eu me visto como todo mundo se veste. Eu vou para onde todo mundo vai. Eu escuto a música que todo mundo escuta. Porque é um fenômeno natural. Aquela de manada que quando um vira, todo mundo vira também. Aí é o atavismo animal, é o nosso primarismo. E aí nós seguimos esse conceito ainda. Quando alguém acende para fazer a diferença, né? Para fazer a diferença, correr pela marginal, mas não pela marginal das coisas ruins, mas pela marginal de que todo mundo não está fazendo, esse é louco, é insensato, né? É revoltoso, é contrário, é um monte de adjetivo. Mas eles aqui estão certos. Então fazer a diferença foi o que Jesus fez. Quando Jesus chegou aqui na Terra, né? No meio de uma sociedade perdida, pervertida, que já estava chegando até no templo, as leis já estavam sendo desobedecidas. Era a lei que matava mesmo, né? E isso teria que mudar. Quando ele foi falar de amor, quem foi que entendeu? Poucos. E os poucos foram o quê? Marginalizados, massacrados. Nós sabemos disso. Não se assustem não. Quando nós começamos a fazer o bem, o mal vem nos visitar. Para dizer assim, rapaz, você está indo no canto errado. Você para estar conosco. Aí, é por isso que tem aquela frase assim, aquele que perseverar até o final será salvo. Esse refrão também quer dizer, resistir às coisas mundanas. Resistir à tentação. Mas a tentação não é nada daquilo que nós pensamos que o outro impõe em nós, não. A tentação é nossos gostos irresistíveis. Chico Xavier falou isso, né? Ele perguntou uma vez para Chico, o que é a tentação? Ele disse, a tentação é um monstro que nós queremos fugir dele, mas ao mesmo tempo damos brecha para que ele nos agarre. A tentação é isso. Que nós queremos fugir, mas não, eu não posso fazer isso, não, mas vou. Não é assim. Não é aquela pessoa que está fazendo dieta, que quando ela vai num banquete, está fazendo dieta. Aí quando olha a mesa, não tem condição, aí fica aperreada. Aí eu não vou sair dessa sala. Quando chega na outra sala, tem um banquete maior ainda, doce, bola, aquelas coisas mais lindas do mundo. Aí ele faz, ai meu Deus do céu, cadê o telefone do meu médico? Ah, mas um dia só não tem problema não. Só uma vez. Aí ela cai na tentação, né? Ela tá louca para sair, para alguém dizer assim, não faça não, mas tá louco que 10, diga, homem, isso é besteira, homem, coma. E vai embora. É natural isso. Nós, né? Por isso que muitas vezes fala assim, olha, fuja disso, não frequenta os cantos, se você tá, a pessoa está depressiva, a pessoa está melancólica. Aí a pessoa diz o quê? Olhe, escuta uma música mais alegre, não escuta aquela música que deixa você, porque não você vai cair mais, né? Olhe, tente ficar assim, ver as coisas, a natureza, né? Escuta uma coisa boa, uma coisa, vá passear, vê o dinamismo da coisa, para que você se anime. Porque se você está, já pensou uma pessoa que está com sono? Quem já não dirigiu aqui na estrada, querendo chegar num canto, aí o motorista, não, eu tô bem de sono, mas daqui a pouco você vê o motorista querendo, né? Aí você faz assim, rapaz, bota uma músicazinha aqui, aí você bota aquela músicazinha, um reikizinho pra pessoa relaxar, aí o motorista cai no sono e morre todo mundo no acidente, né? Você tem que botar uma música realmente, mas outra coisa, não deixar o cara dormir, começar, rapaz, falando, tá, vem cá, e teu pai, como é que foi? Homem, se eu fiz tanto que eu recaí os olhos assim, na estrada, porque tinha que chegar num canto para promover isso, aquilo, outro, e tem que chegar, né? Senão não ganha. E acontecia isso. A mesma coisa somos nós. É a mesma coisa. Então, nesse instante da vida, então, o Evangelho nos orienta nesse ponto. Cuidado, né, com isso. Não vá por esse caminho. Olha, siga os bons exemplos. Ame. Vá fazer a dinâmica da caridade. E a dinâmica de qualquer coisa para se efetuar a coisa significa treinar. É treinar aquilo. Se nós fôssemos atletas para ganhar uma Olimpíada, o que nós iríamos fazer para ganhar a Olimpíada? Treinar. Peraí, vamos comer, vamos se alimentar. Descansa um pouquinho, vou treinar. E por que para fazer o bem? E por que para entrar no reino dos céus? E por que para ter a paz de consciência nós não fazemos isso? Não é isso? Então temos que fazer. Temos que treinar. E onde é que se treina para entrar no reino dos céus? Caridade. Fora da caridade na salvação. Não adianta conhecer,
Não adianta estar em credo, em igreja, em doutrina. Não adianta. Tem que fazer. Fazer caridade. Fazer acontecer. Aí você vai começar a ser iniciado naquilo ali e vai ganhar o gosto, porque através dessa piedade você tem das pessoas. Esse amor inicial, esse pontapé inicial sublimado do amor, você vai conseguir realmente amar as pessoas. Não tem outra via de acesso ao reino de Deus. Não há. Você falando do amor, eu achei. Outro dia eu estava assistindo a TV, aí passou um jornalzinho aí, o jornal que eu estava assistindo. Aí achei tão bonita essa cena, foi um passarinho que estava preso no fio elétrico, aí tinha um outro amiguinho dele dando comida. Mas ele estava morrendo porque ele estava sendo trocado. Mas o outro, acho que ele pensou assim, eu vou dar comida para ele não morrer. Aí ele acha que dá comida para ele, acha que dá comida ele se batendo todinho, aquilo é um amor, né? Aquilo é. Acho que ele disse, eu vou tentar salvar ele dando comida para ver se ele não morre, alguma coisa assim parecida. Justamente o sentimento do amor nasce, justamente como ele disse, nasce na piedade, porque você começa a se comover com aquilo. Né? Então nós temos essas aflições, para que nós falamos, rapaz, é mesmo, a pessoa faz isso, né? Todos nós, mas olha, gente, faz muito tempo, e eu não gosto muito, mas assim, eu fui um matadouro de gado. Quando eu cheguei lá, olha, pode acreditar, eu passei mal. Eu olhava para os olhos daqueles boi, eles choravam, porque olha lá, se vocês for lá, vocês vão ver como é deprimente. Eles choram, urram. E um grita aqui, às vezes o filho está lá, o boi, e urra do mesmo jeito. E o urro é diferente. O mugido deles são diferentes, porque eu já andei no meio. Eu fui ao Mato Grosso do Sul uma vez, e lá quando eu andei, estava rodeado de gado ali, meu Deus do céu. E tinha um medo muito grande, que é? Aqueles bichão. E os urros deles eram diferentes. Lá. Quando no matador eu escutei, é para uma meropeia mesmo, deprimente. E eu como carne. Não vou fazer que nem Roberto Carlos da Boi, não. Eu como carne, mas eu passei em 60 dias sem comer. Só me lembrando das cenas. Tu acredita nisso? Aquela coisa. E fiquei com pena. E hoje eu tenho pena dos animais. Aí assim, muitas vezes assim, rapaz, você mas faz isso, né? Realmente, nós somos uma raça meio danada, né? Porque eu não mato uma galinha, mas se você cozinhar a galinha, né? Eu como ela com tanta vontade. Para você ver como é interessante, né? Então, mas isso é um processo de aprendizado. Né? Nós começamos a engatinhar, depois começamos a ficar de pé, e daqui a pouco estamos correndo solto pelo meio do mundo. Né? Então, tudo isso é um processo. Né? Então, o que ele fala, o Evangelho nos traz em relação a essa matéria do amor, é isso, porque muitas vezes nós queremos amar de imediato, e muitas vezes temos um filho que faz, eu amo meu filho. Né? Eu amo meu filho. Esse amor está naquela euforia, mas não está sublimado, não está comedido. Tem uma passagem nos evangelhos bem interessante, né? Que Jesus pergunta a Pedro, tu me amas? É claro, Senhor, que eu te amo, eu amo. E Pedro era muito, né? Ateu, danado. Aí Jesus olha para Pedro bem e diz, Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, eu lhe amo. Pedro, você me ama? Aí ele já sentiu o que Jesus queria falar, né? E disse, sim, amo, Senhor, eu amo. Pedro, tu me ama? Ele baixou a cabeça e disse, não. Olha aí Jesus tirando o amor dele, fazendo com que nascesse o amor dele. Não é aquele amor eufórico, não é aquele amor de momento, aquela explosão, aquele fogo de imediato, não. É puxar da pessoa a verdade, o que é o amor. Aí ele baixou a cabeça. Amo, Senhor, que estava com ele. Né? É a mesma coisa que acontece com nossos filhos, com as pessoas. Eu te amo! As pessoas, aquela euforia, né? Naquele entusiasmo. Que entusiasmo na Grécia Antiga era um deus, né? E realmente eu estou entusiasmado, eu vou fazer, não sabe como vai fazer? É a mesma coisa desse amor. Por isso que esse amor que muitas vezes as pessoas dizem, eu te amo. Chega para outra senhora, diz, eu te amo. Aí passa 6 meses de namoro, 2 de noivado, 3 de casamento, olha lá. Daqui a pouco, você não é a pessoa da minha vida. Não tem nada a ver com você. Onde fui amarrar meu burro? Né? Eu não sei onde eu estava com a cabeça. O outro ainda tem que dizer assim, eu acho que ele estava drogado quando eu encontrei você. Né? É dessa forma. Porque não era amor.
era aquela explosão entusiasta que as pessoas tinham. E hoje está mais delicado ainda. Dizem que não dá para um casal hoje terminar um pacote de sal. Casam-se, no final de um pacote de sal, separam-se. Né? Não termina o pacote de sal. Então você vê que não é o amor, as pessoas não estão sabendo amar. Estão colocando outro sentimento de paixão, né? Paixão não é amor não, gente. Paixão não é amor. Não. Então, tudo isso as pessoas, eu amo, e não sei como é que é esse amor. Não sabem o que é amor, por isso é o conceito de amor, né? Porque aquele conceito de amor realmente explica que nós não somos hábeis para amar, mas estamos treinando. Então um vai ali, daqui a pouco nós vamos aumentando esse sentimento, e esse sentimento vai começando pela piedade. Tem gente que não ama mesmo, não. Encontra uma pessoa no meio da rua, lá, ferida, ou uma pessoa necessitada, coitadinho, né? O sentimento de piedade, para mostrar a todo mundo, né? Aí para as pessoas, às vezes, que ele é uma pessoa muito boa, a mão esquerda vem na direita, né? Que é muito boa, faz, me chama aí a SAMU, olha, tá no sol quente ali, o cara tá esticado, o motoqueiro, no asfalto quente aqui, aí o cara faz, chama a SAMU, tá um celular lá, mas não chama não. Ele nem sabe o número, para um caso desse. Chama aí outra pessoa para chamar. Ave Maria, não pensando em Deus. Às vezes está no sol quente, bota um papelão, não procura uma sombrinha para botar o sol, para amenizar a tortura que deu tão. Mas ama, tá piedade, tá ali com dó, exagerado. É um processo inicial da piedade. Não vamos julgar dizendo que não está não. Mas a pessoa não tem iniciativa. Como é que vai ter iniciativa para o amor? Se nem aprendeu a, né? Diferente de uma pessoa que é devotada para determinadas coisas. Quando vê a necessidade do outro, a pessoa se aplica. A piedade já passou. Ela já está, assim, aquela espoleta já foi, o mecanismo já dispara muito maior. Ela ama, ela se entrega. Né? Porque quando Jesus traçou aquela questão, ele se apiedou, depois passou azeite na ferida da pessoa, do moço que foi de Jerusalém para Jericó. A parábola do bom samaritano que eu estou falando. E depois colocou em sua montaria, ele foi a pé. Chegou lá, fez, ó a sequência, para chegar até o quê? Ao amor daquilo ali. Aí muitas vezes, já fiz bastante. Né? Tem gente que tem os filhos, aí eles vêm assim, vem cá, senhor, já tem 18 anos, caminho com suas pernas, a partir de hoje não tem isso, tem isso. Já pensou que amor bonito? Tem idade o amor, né? Meu filho, então eu já vi casos desses. Né? Agora caminho com suas próprias pernas. Eu não tenho mais nada com você. Mas amava, pequenininho, estava no colo, beijava, dizia minha querida, amor, né? Então é um amor de completude, é um amor capenga. Não é o amor do ser maior que Jesus nos ensinou, de forma alguma. Não é aquele amor realmente fraterno, sem distinção, né? Sem nada. Então é esse sentimento que nós devemos, porque ainda não somos como Jesus. Somos filhos do mesmo Deus, mesmo Pai, mas não aprendemos ainda a fazer o que Jesus fazia. Podemos começar a fazer isso. Agora, começar. Como excelência que ele fez, não. Porque ele mesmo disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas nós somos o quê? Aquela coisa fechada, aquela vibração fechada, egoísta, indiferente. Né? E ele sempre nos avisou. Mas não condenou ninguém. Não condenou ninguém. E sempre esteve perto de quem? Dos mais necessitados. Era os preferidos dele. Né? Os cegos, os coxos, os mancos, as prostitutas, os marginalizados. Jesus estava a todo momento lá com eles, orientando, consolando. Então por que a gente não pode fazer isso também, né? Pelo menos um pouquinho, tirar do nosso tempo. Não é obrigado a gente passar do dia para a noite e tornar anjo, não. Isso é impossível. Né? Que a própria natureza não dá salto. Mas é necessário que nós comecemos a pensar nessa situação de transformação. Né? Por isso que Kardec falava no verdadeiro espírito é esse, né? O verdadeiro espírita não é aquele que é santo. Não. É aquele que se esforça para controlar, tirar dele as más tendências. Né? É pela sua transformação moral, pela vontade que ele tem de se transformar, que ele é espírita. Porque aqui na Terra, no plano de provas e expiações, no mundo atrasado e inferior, nós não estamos compatíveis com ele. Nós estamos nessa faixa vibratória atrasada. Né? Então o mestre deu todas as dicas para nós hoje. Como amar, como se proceder na vida, como fazer tudo isso. Então não tem como nós fugirmos dessa linha de conduta, não. Fugimos ainda porque somos imperfeitos. Aquele mal que existe em nós faz com que nós entramos em fuga. Né? Mas o conceito de amor
E se alguém não escutou Jesus, ou ainda não escuta em suas palavras, não pode dizer que, é porque ele falou em parábolas, em metáfora, porque os exemplos dele cala qualquer palavra, né? Então, se nós não conseguimos escutá-lo, pelo menos veja os exemplos. O exemplo dele foi os mais sublimes possível, que nós devemos copiar. A começar pela piedade, depois pode trilhar qualquer outro sentimento desse, pela benevolência, para chegar na verdadeiro amor, que é a caridade, que pondo para fora o que nós angariamos para dentro de nós, né? Então, muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Sem vocês eu não tinha conseguido fazer essa palestra. Obrigado, muito obrigado. Diletos irmãos em Jesus, vamos fazer os nossos agradecimentos a Deus nosso Pai, ao amado Mestre Jesus e à espiritualidade amiga. E como diz o irmão Bezerra de Menezes, espiritualidade que nos busca onde estamos e nos trazem para essas festas, a exemplo do que Mara acabou de nos proporcionar nesta noite. Elevemos nossos pensamentos a Deus nosso Pai, rogando a sua infinita bondade e misericórdia, que através de seu amado Filho Jesus e de seus mensageiros do amor, possam eles espargir sobre todos nós os eflúvios de amor, de paz, de esperança, fé, de resignação, que possa derramar sobre toda a humanidade sofredora as suas bênçãos, a sua proteção e o seu amor. Permite-nos, Senhor Jesus, que possamos expressar os nossos agradecimentos, proferindo a prece que nos deixasse há 2000 anos atrás, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem para a vida eterna. Senhor Jesus, humildemente colocamos as nossas rogativas aos teus pés e vos pedimos que transmute todos em remédio para as nossas doenças do corpo e do espírito, que possas espargir o seu amor sobre todos os nossos irmãos necessitados, no plano físico e no plano espiritual. E com a tua permissão, Senhor Jesus, com a assistência moral dos benfeitores que orientam as atividades nesta casa, possamos concluir as nossas atividades nesta casa, nesta noite, com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Que assim seja. Queríamos lembrar aos irmãos que a partir de agora, se alguém quiser tomar passe, vamos nos preparar para o passe. Nas segundas e quintas-feiras, nós temos a nossa palestra, na sequência nós temos o tratamento de passe, e durante a preleção evangélica ocorrerão também assistência espiritual. Aqueles que são orientados pela espiritualidade, o que vem à casa em busca do lenitivo, a partir de agora também terão atendimentos nas segundas, nas quartas e nas quintas-feiras. Ok, meus irmãos? Queria me lembrar também, já foi dito ontem, mas vários irmãos que estão aqui não estiveram ontem conosco, nós estamos construindo a nossa livraria. Temos ali os exemplares, e aqueles exemplares nós estamos vendendo e nos rende 25% da venda dos livros são revertidos para o GOIM, Grupo de Oração Irmã Meimei. Para quê, meus irmãos? Pagamento da luz, da internet, da água e o aluguel da casa. E aí a gente conta com a colaboração dos irmãos que queiram adquirir as obras, os livros. Nós vamos ter no futuro próximo, se Deus quiser, os nossos bazares. Estamos pedindo às pessoas que têm em casa os utensílios que não estão utilizando mais, mas que servem para outros irmãos, daquela linha de raciocínio que Mário levantou aqui, traz para a gente. A gente dá o ajuste que for necessário e transforma em recursos para a manutenção da nossa casa. No dia 29 de março, nós estaremos realizando uma palestra sobre trabalhos voluntários
e vamos realizar também um chá. E paralelamente também nós vamos apresentar os nossos produtos para os nossos bazares. Então os irmãos que queiram colaborar com a casa e participar daquela confraternização, as irmãs que trabalham lá na recepção já dispõem das senhas, R$10 a senha para o nosso chá. A gente participa da palestra, na sequência a gente toma o chá, que é uma confraternização com o objetivo de angariar recursos para as nossas despesas. E contamos com a compreensão dos irmãos. Deixando bem claro uma coisa, não estamos cobrando pelos trabalhos da espiritualidade. Nós somos, como diz, médium intermediário do trabalho da espiritualidade. Não nos cabe absolutamente cobrar qualquer coisa que, porventura, se pratique nessa casa mediante a vontade de Deus, orientado pelo seu Filho Jesus, conduzido pela espiritualidade. Estamos fazendo, na verdade, buscando alternativa para que a gente possa cumprir com os nossos compromissos sociais. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos ilumine sempre. Os irmãos que vão tomar passe, por favor. Quando a gente vem à casa espírita, independentemente de estar fazendo tratamento ou não, muitas vezes a gente sente um impulso para tomar um passe, então vamos ao passe em nome de Jesus.